Bom, gente, vamos tentar acabar com esses crimes contra a ordem tributária? Então, avançando, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre apropriação indébita previdenciária, que também é um crime relativamente novo, porque foi introduzido no ano 2000, faz 20 anos, já não é tão pouco tempo, né? Então, no ano 2000 eu acho que a maior parte de vocês eram crianças ainda, mas se você pensar que o Código Penal é de 1940, né, é uma legislação até que recente, tá? Então, a gente teve aqui a Lei 9.983, do ano 2000, que introduziu o artigo 168A no Código Penal. Então, já existia o crime de apropriação indébita, né, que vocês conhecem, estudaram lá nos crimes contra o patrimônio, e aí eles introduziram essa apropriação indébita previdenciária, pelo artigo 168A, né, que a conduta vai ser deixar de repassar a Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, né? Então, aqui, né, gente, esse crime, muito embora, como eu disse, não existisse na redação original do Código Penal, é importante que vocês saibam que ele não foi uma novidade, tá? Então não é que até o ano 2000 as pessoas podiam deixar de repassar a Previdência, as contribuições, e que não tinha problema, porque seria um fato atípico. Não, já era crime, né? Então era um crime que vinha previsto lá pelo artigo 95D da Lei 8.212 de 91, conforme está aí no roteiro que eu disponibilizei para vocês, né? Então, na realidade, né, não tivemos aqui a criação de um novo tipo penal, né, e tampouco o abolitio criminis, daquele crime que existia antes. Na realidade, aconteceu a mesma coisa que houve com o atentado violento ao pudor, né? Então vocês vão lembrar que nós tínhamos, né, até 2009, o crime de atentado violento ao pudor, e a partir de 2009, atentado violento ao pudor, o que era atentado violento ao pudor, passou a ser também estupro, né? Então todas as condutas, todos os atos libidinosos passaram aqui a ser qualificados como estupro, deixamos de ter a figura do atentado violento ao pudor, tá? Então, isso não foi uma abolitio criminis do atentado violento ao pudor, né? A gente tem aqui um princípio que é muito famoso, que é o princípio da continuidade normativo-típica, ou seja, continua sendo crime, mudou só o número do artigo. Então aqui é a mesma coisa. Era crime até o ano 2000, continua sendo. O que aconteceu só? Mudou a base legal, né? Então a gente sai da Lei 8.212 e passamos para o Código Penal, modificado pela Lei 9.983, tá? Então, cuidado com isso, né? Não chegou a ser aqui uma abolitio criminis. Bom, outras observações que nós temos que fazer aqui, né? De novo, gente, estamos falando de uma norma penal em branco. E esse é um verdadeiro inferno aqui no que diz respeito a esses crimes contra o sistema tributário, contra a ordem tributária. Porque para você conseguir tipificar bem as condutas, para entender bem o que aconteceu, você precisa dominar um pouco o direito tributário. E é uma coisa que poucos penalistas dominam. Fica até a dica para vocês, né? Vocês estão procurando uma área de especialização, né? Se você gosta de tributário, né, entende de tributário e gosta de penal também, crimes contra a ordem tributária é uma excelente forma de atuação, tá? Porque é muito difícil você achar alguém que entende bem das duas coisas, né? De penal e de tributário. Você tem pessoas que entendem muito bem de penal, pessoas que entendem muito bem de tributário. Mas quando mistura os dois, normalmente fica faltando alguma coisa. Dessa forma, né? Se você conseguir unir esses dois mundos, você vai sair um excelente advogado nessa área, né? De crimes contra a ordem tributária, tá? Então, muito interessante que esse campo aqui de atuação, tá? Mas como eu disse, é uma norma penal em branco, por quê? Né? Porque ele fala aqui contribuições sociais, né? Então, temos que ter o que são essas contribuições, né? Qual que é o prazo, qual que é a forma legal. Então, tudo isso o tipo penal não traz, tudo isso vai ter que ser trazido depois pela complementação, né? Pelas outras regras que vão ter aí a esse respeito, né? Então, a gente vai ter que observar essas coisas todas, tá? Notem que aqui nós temos um crime que é omissivo, né, porque a conduta é deixar de repassar, então é um pouco diferente da apropriação indébita, né, que na apropriação indébita a conduta é mais apropriar-se. Aqui é deixar de repassar. Ou seja, né, eu desconto lá no meu empregado a contribuição, né, com o objetivo de repassar aqui ao INSS, por exemplo, e não faço esse repasse. É isso, tá? Então, é um crime omissivo. Omissivo próprio, né? E um crime omissivo próprio, notem vocês, como todo crime omissivo próprio, é interessante a gente aproveitar aqui a oportunidade para relembrar essa parte da matéria também, é um crime omissivo próprio que vai ser
doloso, né? Porque acho que não deve ser mais o caso de vocês já estão no 5º ano, mas é muito comum para o aluno que está começando, está no 2º ano, né? Fazer uma certa confusão entre as figuras de crime omissivo e crime culposo. Parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Mas não é. E o crime omissivo próprio, que é o caso aqui, pelo contrário, ele vai ser obrigatoriamente doloso. Tá? Então aqui é dolo, gente. Eu pego, tiro o dinheiro lá do salário do meu empregado, né, e não repasso. Por quê? Porque eu sou safado. Eu sei que eu tenho que repassar, né, e mesmo assim não faço. Tá? Então essa que é a ideia que aparece aqui. Não vamos ter crime, né, em princípio, se for uma coisa culposa. Então se a pessoa, por uma distração, se esquecer de repassar, qualquer coisa assim, né, uma distração que é distração mesmo, não vamos ter responsabilidade penal. O problema vai ser quando a pessoa sabe que tem que fazer e deixa pilantramente, né, safadamente de fazer. Aí eu tenho aqui o crime, tá? Vou ter aqui a responsabilidade penal nesse caso. Bom, crime omissivo costuma ter um problema, e vocês sabem disso, que certamente vocês já estudaram muitos crimes omissivos nessa vida. E qual que é a grande questão aqui? A grande questão no crime omissivo é você saber exatamente em qual momento que ele se consuma, né? Então exatamente quando que eu tenho a consumação do crime omissivo, né? Quando que isso vai acabar acontecendo. A regra ele se consuma com omissão, mas em que momento que a omissão fica caracterizada? Nem sempre vai ser fácil. Nesse caso, gente, é fácil. Porque o que nós temos aqui, né? Vejam vocês que interessante. Existe um prazo para fazer esse repasse. Como diz o próprio tipo penal, né? Dentro do prazo legal, do prazo convencional. Então existe um prazo. É necessário que eu tenha um prazo aqui para falar no crime. Então é isso. Enquanto está dentro do prazo, eu não tenho crime. Porque ainda existe a possibilidade da pessoa fazer esse repasse. Acabou o prazo. Então o prazo... O último dia é hoje, né? Deu hoje, sei lá, 4 horas da tarde, que é o horário que fecha o banco. Então, 15h59, ainda não tem o crime. Virou o relógio para 16 horas, o crime está consumado, tá? Então fica fácil aqui, né? Não admite tentativa, porque, de novo, né? Da mesma forma que o crime omissivo próprio, ele não tem modalidade culposa, ele também não admite tentativa, por definição, né? Você não vai ter tentativa de crime omissivo próprio, tá? Então, ou deu prazo e você não recolheu, o crime está consumado, ou se no último minuto você for lá e fizer o recolhimento, aí você tem, né, nada. Você está dentro da cogitação, dos atos preparatórios, o que não vai ensejar responsabilidade para você, tá? E esse aqui é um crime também que admite, né, o arrependimento posterior, o que é expressamente trazido aqui no parágrafo 2º, né? Então você pode depois do crime já consumado, pagar o total devido, e você terá o benefício do arrependimento posterior nos termos do parágrafo 2º, tá? Bom, quem que pode cometer o crime? Né? Quem que é o sujeito ativo desse crime? Qualquer pessoa que tenha a obrigação de recolher alguma coisa com o INSS, tá? Então, pode ser um empresário individual, né? Alguma pessoa que tem aí alguma obrigação administrativa, técnico-contábil, né? Pode ser até empregador doméstico, né? Empregador doméstico desconta do empregado doméstico a contribuição, não repassa, você vai ter aqui o crime, né? Não pode ser qualquer pessoa, porque assim, eu, por exemplo, eu não tenho empregados, né? Eu não tenho ninguém que trabalha para mim, né? Nem para mim pessoa física e nem empresa, porque eu não tenho empresa. Então, portanto, esse crime para mim é impossível, né? Só se for praticar em concurso de agentes com outra pessoa, então eu não consigo praticar esse crime. Mas a pessoa que é empregador, né, que tem a obrigação de recolher esse tipo de coisa, vai poder ser responsabilizado aqui, tá bom? Figuras equiparadas, né? Então o que mais nós vamos ter aqui? Vejam, ele vai dizer aqui: deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância, né? E isso destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados a terceiros, né? Ou arrecadada do público, né? Então, aqui, gente, não tem, assim, grandes explicações para fazer, né? Na realidade, de novo, né? A gente vai entrar mais naquela área tributária, que tem as suas regulamentações específicas. Mas o que a gente vai ter aqui na realidade, uma regra geral
para que nós consigamos pegar outros tipos de contribuições, né, que eventualmente possam não estar previstas no caput. É isso. Essa que é a ideia que aparece aqui para nós, né? E aí, eu até coloquei para vocês aí no esqueminha, depois vocês podem olhar lá, alguns exemplos, né, do que seria isso, né? Então citei aqui o artigo 27 da Lei 8.212, citei questão aqui de loteria, de espetáculo esportivo, né? Então, é uma forma equiparada, que é bem equiparada mesmo, né, bem próxima, é apenas para ser mais abrangente, você pegar outras contribuições, outras possibilidades. E de novo, né, eu preciso aqui do dolo, né? Então, deve haver o dolo, não falamos de novo em crime culposo, tá? Segunda forma equiparada, ele vai dizer assim, ó, deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços, né? De novo, né, muito equiparado, né, de novo, a gente tá vendo que ele está tentando assim, pegar qualquer coisa que deveria ser repassada para o INSS, não é, né, ele está tentando fazer isso, qualquer coisinha que pudesse, né, ser repassada para o INSS, vedar qualquer brecha, né, como seu tio dentista disse, evitar essas brechas na lei que eventualmente possibilitariam que a pessoa pudesse fazer coisa errada, né? Então ele faz isso por meio dessas explicações todas, né? E aqui, né, o que vai dizer que é diferente aqui é que a gente vai ter a consumação, né, quando não é feito o recolhimento até o dia 10 do mês subsequente ao fato gerador, tá? Então, de novo, temos um prazo, né? Tem até dia 10, então até o dia 10 não tem crime, né? Passou o dia 10, está consumado, não dá para ter tentativa, porque é crime omissivo próprio, como eu falei para vocês, tá? Na mesma linha, ele vai dizer aqui, né, deixar de pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social, tá? E aí é a conduta contrária, né, do cara que recebe o dinheiro da Previdência e não repassa para quem de direito, né? De qualquer forma, o que a gente está tentando evitar aqui, né, não é só o prejuízo ao sistema de Seguridade Social, mas também evitar um enriquecimento ilícito, né, que a pessoa acabe se apropriando de um dinheiro que não é dela, né, tendo algum tipo de vantagem que não deveria ter, né? Então isso que vai acabar acontecendo aqui, tá bom? Bom, no parágrafo 2º, a gente vai ter aqui uma disposição que, de novo, é muito parecida, né? Esses crimes aqui contra a ordem tributária, na parte penal, eles são todos muito parecidos. O que eles têm mais difícil é a parte tributária mesmo. Porque, que diz o parágrafo 2º? Adivinhem vocês, né? Que extingue a punibilidade se a pessoa vai lá e confessa e paga tudo dentro do prazo, né? Então que haveria aqui uma extinção da punibilidade e, portanto, a pessoa não mais poderia ser punida por esse motivo, tá? E tem aqui no parágrafo 3º ainda uma possibilidade de perdão judicial, que vai dizer que o juiz pode deixar de aplicar pena ou aplicar somente pena de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, trazendo alguns requisitos, que eu já falo quais são. Então aqui, gente, começamos já com alguns problemas, né? Porque quando ele fala aqui que o juiz pode deixar de aplicar a pena, né, ou aplicar somente a pena de multa, a gente já tem que ter algum parâmetro para isso, né? Então, quando que pode perdoar ou quando que pode aplicar a pena de multa? É claro, intuitivamente vocês entenderam. Depende da gravidade, né? Depende da reprovabilidade, depende do que aconteceu. Mas a doutrina entende que aqui seria interessante você ter um critério assim, mais objetivo, né? Para nortear mais o juiz. Para evitar aquela situação, né? De você ter o juiz que é bonzinho e que perdoa todo mundo e o juiz que é malvado que não perdoa ninguém, né? Teria que ter aqui uma coisa mais objetiva, tentando evitar esse tipo de coisa, tá? Mas de qualquer forma, o parágrafo 3º traz essa possibilidade. Você pode ter aqui esse perdão judicial, né? Ou essa substituição da pena por pena de multa, né? E aí tem aqui os critérios, né? Então, o que precisa acontecer? Tem que ter acontecido o pagamento integral, né, antes do oferecimento da denúncia, e tem que o valor lá que foi colocado tem que ser inferior a 20 mil reais, né, que é aquela explicação que eu já dei para vocês antes, tá? Então, aí, nesse caso, a gente vai ter também essa possibilidade. Bom, e gente, para terminar, né, eu vou falar para vocês aqui do mais famoso crime contra a ordem tributária, né? Não é um crime assim mais difícil, né? Mas é o que mais acontece quando você fala em crimes contra a ordem tributária, né?
esse aqui é o que você acaba tendo numericamente, né, a maior quantidade de delitos acontecendo. Que é aquele que está lá, previsto aqui pela Lei 9.964 de 2000, que diz assim, ó: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então aqui, em linhas gerais, o que é? É sonegação fiscal, gente. É isso, tá? Então normalmente, né, quando você comete crime contra a ordem tributária, a sua conduta é essa: você vai sonegar, vai deixar de pagar alguma coisa que deveria, vai fazer alguma artimanha, alguma coisa para não pagar imposto. É isso, tá? E aí, se vocês olharem aqui os incisos, vocês vão ver que eles vão trazer as várias modalidades, né, as várias possibilidades que eu tenho para que esse crime acabe acontecendo. Então ele fala aqui, por exemplo, né, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Super comum isso aqui no imposto de renda, né? O cara vai lá e dá uma mentira, né? Finge que ganhou menos do que ganhou, inventa umas despesas a mais, né? Que foi ao médico, fez uma cirurgia que ficou muito cara, está muito complicado. Então, quando eu tenho isso, eu tenho esse crime aqui, obviamente, tá? O que é importante que vocês notem, gente, vejam, acho que vocês vão lembrar que, normalmente, né, você omitir informação ou fazer alguma declaração falsa constitui crime de falsidade ideológica, né? Então, eventualmente, vocês poderiam pensar nesse caso em responsabilizar a pessoa por falsidade ideológica, né? Porque ela fez essa informação falsa, né? Fez aqui alguma coisa que não deveria. Isso até seria possível, tá? Não é um absurdo jurídico. Mas por que não vai acontecer? Pelo princípio da especialidade. Cuidado! Aqui, né, na Lei 9.964, a gente já tem essa possibilidade, tá? Então, portanto, né, a gente vai aplicar essa lei e isso afasta o crime de falsidade ideológica previsto lá pelo Código Penal, tá? Segunda conduta que aparece aqui: fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, né? Então aqui, de novo, né, você manipular, né, os livros, caixa, né, documentação, qualquer coisa assim, com o objetivo de pagar menos imposto. É a mesma coisa, é que aqui vai ser um crime mais cometido dentro de empresas, né, não vai ser tanto um crime praticado pela pessoa física que está tendo que recolher algum tributo, tá? Mas é a mesma coisa, já entenderam. De novo, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Autoexplicativo, gente. Qual que é o único comentário que eu faço? O mesmo que eu já fiz lá atrás. Cuidado, né? Porque normalmente você falsificar nota fiscal, duplicata, né, vai ser crime de falsificação de documento público. Lembrando que título de crédito é documento público, nos termos do Código Penal. Não vai ser de novo, por quê? Princípio da especialidade, porque a gente tem aqui essa especificidade aqui dentro da questão da ordem tributária, tá bom? Depois, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Também é a mesma coisa, né? De novo, é sonegação fiscal e, de novo, né, parecido com um crime que está lá no capítulo dos crimes contra a fé pública, mais especificamente, uso de documento falso. Então você tem o crime de uso de documento falso lá. Não vou usar por quê? Porque tem aqui, de novo, né, princípio da especialidade, trazendo aqui uma figura mais específica, tá? Então, cuidado com isso, né? No mais, é bastante tranquilo, não tem aqui grande novidade. Depois, 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviços efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação, né? Então aí, né, é aquela coisa que super comum aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe, já passou por isso alguma vez, né? Lugar que não dá nota fiscal, lugar que não dá recibo, né? Às vezes acontece, se liga lá para o médico e pergunta, né, quanto que está a consulta particular? A própria secretária já fala se quer com recibo ou sem recibo, né? Porque se for sem recibo é mais barato, né? Que pode ser um excelente negócio para os dois, né? Negócio ilícito, claro. Não me entendam mal, não estou dizendo para vocês fazerem isso, né? Mas pode ser um excelente negócio. Porque vejam vocês,
O médico te atende e não precisa declarar imposto de renda. Sorte dele, embolsa o dinheiro. O paciente, né, não pode abater do imposto de renda, o que eventualmente pode não ser um problema, né, se ele faz a declaração pelo modelo simples, tanto faz. E ainda paga mais barata a consulta, né? Todo mundo sai ganhando, todo mundo fica feliz. Só a Receita Federal que não fica, tá? E aí comete esse crime, tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? É isso. Bom, o que mais tenho aqui para falar para vocês a respeito disso, né? Tem aqui ainda outras figuras que vão aparecer no artigo 2º, que vão ser aqui, de novo, né, imposto de renda. Então ele vai falar aqui, oh meu Deus, tá rebelde aqui. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente do pagamento de tributo. Também a mesma coisa. Vocês veem que eles chovem no molhado, né? Eles vão trazendo assim, várias condutas individualizadas para que não fique nenhuma brecha. É mais ou menos como lá a apropriação indébita previdenciária, né? Então, porque se colocar só fazer sonegação fiscal e não entrasse nessas minúcias todas, provavelmente o pessoal ia conseguir um jeito de achar uns buracos, né, para não ser responsabilizado. Com essas minúcias todas fica mais difícil, né? Então essa foi a ideia. Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Você simplesmente não pagar o imposto, que também não adianta nada, né? Vamos pensar no caso do imposto de renda. Você vai lá e faz a declaração do imposto de renda, certinho. Mas, muito embora a declaração esteja certinha, você não paga. Então não adiantou nada, né? A Receita Federal não foi enganada na declaração, mas acabou não recebendo o dinheiro, o que também não pode, o que também está errado. Então você vai ter o crime aqui do mesmo jeito, tá? Desde que tenha dolo, evidentemente. Terceiro, exigir pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal, né? Então, aí já é uma conduta que se aproxima um pouco aí de algum tipo de corrupção, né? Que a pessoa que vai lá e acaba se apropriando de alguma fatia que não era sua por direito. Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. Aqui também dirigido especificamente, né, para quem tem a possibilidade de fazer esse tipo de conduta, né? Então aqui a gente não está falando mais do contribuinte, né, da pessoa física, mas mais para funcionários públicos mesmo, né, que eventualmente estão cometendo essa irregularidade, tá? E depois, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à fazenda pública, né? Aí já mais moderninho, tem a ver com questão de computador até, tá? Então aqui temos também pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Uma última observação, gente, que eu queria fazer antes de terminar, né? E com isso a gente termina mesmo essa questão dos crimes contra a ordem tributária, é referente àquele caso dos laranjas, né? Então o cara que é laranja, testa de ferro, que é usado aí, né? Então, aí, se esse laranja, né, estiver de acordo, souber do que está acontecendo, souber que o nome dele está sendo usado indevidamente, a gente vai ter aqui concurso de agentes, não tem problema nenhum. Todo mundo é responsabilizado pelo crime, tá? Agora, se o laranja não está sabendo, né, alguém está usando o nome dele indevidamente, aí vai ser aquela situação de autoria imediata. Então, portanto, o laranja mesmo não é responsabilizado, né, e a gente tem que descobrir quem que é o agente de trás, quem que está por trás fazendo aquela manipulação, tá bom? É isso, gente. Espero que tenha ficado claro, né? Me desculpem se esse assunto assim não é tão penalístico, né? Mas não posso fazer nada, a gente tem que falar também de assuntos um pouco mais matemáticos. Agradeço a atenção de vocês. Não percam na sequência o próximo assunto. Muito obrigado e até lá!